pessoal, nós faremos agora a revisão. A proposta é fazer uma revisão em 10 minutos, né, do artigo intitulado A Dialética na Categorização da Análise Textual Discursiva, o movimento recursivo entre palavra e conceito. Vimos que, conversando com cursistas, né, vimos que trata-se de um artigo que vem causando algumas confusões de interpretação, né. Muitos estão dizendo que se trata do texto mais complicado, mas na verdade esse complicado é o resultado do próprio texto, né? Não há muitos exemplos práticos, há muitas conceitualizações. A primeira parte é até fácil de ser compreendida, uma vez que nós temos aqui um percurso histórico, né? Uma perspectiva diacrônica da própria dialética, né? Há aqui o início da história da própria dialética. Ao longo da história, a dialética ela tem sido usada com diferentes significados em correntes filosóficas distintas. Então, dependendo do momento histórico, a gente vai ter um conceito diferente do que seja dialética. Recomendo a vocês também que acompanhem as aulas de análise da obra O que é Dialética, de Leandro Conde, pois é bastante citada aqui nesta obra, principalmente no que diz respeito a esse percurso histórico, né, do conceito da dialética. Há aqui quatro significados fundamentais da dialética na filosofia. Temos a dialética como um método da divisão, atribuída a Platão, a dialética como lógica do provável, atribuída a Aristóteles, a dialética como lógica, atribuída aos estoicos, e a dialética como síntese dos opostos, atribuída a Hegel. No que diz respeito ao método da divisão, atribuída a Platão, nós vimos que há aqui uma influência muito grande de Sócrates, né? O método utilizado, um método conhecido como a maiêutica, você vai cada vez mais nesse método da divisão, feito, por exemplo, com as perguntas. Você faz uma pergunta, há uma resposta, depois você faz uma pergunta em cima da resposta. Então você vai cada vez mais esmiuçando isso de uma forma mais específica, e é justamente nesse movimento de ir na busca do mais específico, né, por meio de pergunta e resposta, é que se chega a esse método dialético, esse método da divisão. O conhecimento ele surgiria justamente nessa divisão, nessa busca pela verdade. E essa busca da verdade vai fazer com que o homem, nessa perspectiva em Platão, né, com que esse homem viva de forma coerente com cada situação. E é claro, para você sempre ficar nesse eterno movimento de perguntar, buscando respostas, você deve primeiramente assumir que você não sabe, uma vez que você está fazendo perguntas, né? Por isso que nós costumamos fazer uma referência, que é a famosa frase "só sei que nada sei", a Sócrates, né? Esse movimento de assumir a própria ignorância seria justamente uma condição para que você pudesse chegar a esse conhecimento por meio da dialética. Já em Aristóteles, a gente vai ter a dialética como lógica do provável. Nós vamos ter aqui o silogismo, né? As premissas que vão resultar aqui em conclusões, né? Em Aristóteles, essas premissas não são necessariamente verdadeiras, então nós temos aqui certa imprecisão na conclusão gerada por essas premissas. Então a dialética em Aristóteles ela vai ter como resultado essa conclusão que não condiz necessariamente com a realidade. Em Aristóteles nós vamos ter aqui as premissas prováveis, né? E justamente por serem prováveis, nós não teríamos aqui conclusões necessariamente verdadeiras. E essa é uma das diferenças da dialética de Aristóteles para a dialética como lógica dos estoicos, porque a dialética como lógica dos estoicos não fazia diferença entre premissas prováveis e premissas necessariamente verdadeiras. No caso de silogismos com premissas necessariamente verdadeiras, nós teríamos conclusões necessariamente verdadeiras. No entanto, para os estoicos não haveria essa diferença entre as premissas necessariamente verdadeiras e premissas prováveis. Consequentemente, não poderíamos dizer que as conclusões também seriam necessariamente verdadeiras. Nós vamos ter aqui uma aproximação muito grande da dialética medieval
com a própria teologia. Os estudos da dialética ficaram sufocados pela igreja durante a época medieval, né? É importante a gente ter isso em mente. A dialética ela acaba sendo apagada, né? Nessa época medieval, ela é praticamente silenciada. Ela vai surgir novamente no Renascimento com a valorização, né, das atividades mecânicas. E aqui nós vamos chegar até Hegel, né, com a dialética como síntese dos opostos. Vimos que ele vai atribuir o conceito de trabalho nessa perspectiva da dialética, né? O homem ele se depara com a natureza, ele se depara com uma realidade que é contraditória, né? Ele nega esta realidade para superar essa realidade. E por que o homem nega a natureza? Ele nega o estado natural da natureza. Por que ele nega? Porque ele precisa sobreviver. Então, o homem, para sobreviver, ele deve agir sobre a natureza. Ele não deve se submeter à natureza. E isso os demais animais fazem, né? Mas o homem, ele precisa modificar a natureza. Então, ele acaba negando o estado natural desta natureza. Ele vai modificar essa natureza, e aqui a perspectiva do trabalho nessa dialética, né? O homem modifica a natureza, no entanto, ele continua fazendo parte da natureza, ok? Então, o fato de o homem não se submeter mais à natureza, isso não quer dizer que ele se livre da natureza, ele continua fazendo parte. E é justamente por continuar fazendo parte da natureza que o homem, uma vez modificando a natureza, né, ele acaba também se modificando. Então, o trabalho na perspectiva da dialética em Hegel é visto nesse ponto positivo, né, de o homem produzir a sua própria existência. No entanto, em Marx, né, a gente vai ter o sentido também negativo do trabalho, porque Hegel não viu o aspecto negativo do trabalho. Na sociedade capitalista, por exemplo, o trabalho ele também deforma o homem. Ele faz com que o homem deixe de viver aquilo, né, que faz parte da sua própria essência. Então, o homem passa a não mais produzir para si, ele passa agora a produzir para outra pessoa. O pensamento do homem já é um pensamento alienado, não é mais dele, é um pensamento fabricado por outro. Então, nessa perspectiva do capitalismo, por exemplo, ou nessa perspectiva histórica do trabalho, né, o trabalho ele é visto nessa forma negativa, né? Ele forma, mas também deforma o homem. Então nós vimos aqui esse percurso histórico da dialética, né, até chegar no ponto 3, que diz respeito, acredito eu, na parte mais complicada deste artigo, que é justamente a dialética na categorização entre desordem e ordem, né? E é importante a gente compreender o próprio título do artigo, né? A dialética na categorização da análise textual discursiva. Então, primeiramente, é importante a gente entender a análise textual discursiva como um método de análise textual. Então, eu vou analisar um texto. Que método eu vou utilizar? Eu vou utilizar a análise textual discursiva. E a análise textual discursiva me diz que eu devo analisar um texto de que forma? Bem, na análise textual discursiva nós temos dois processos básicos que são vistos, né, nesse processo. A unitarização e a categorização. A unitarização diz respeito à quebra do texto, né? Quando você vai analisar o texto, você vai fazer recortes desse texto, né? Você vai pegar palavras, por exemplo, que sejam significativas para o seu objeto. O que você está pesquisando nesse texto? Então, de acordo com o seu objetivo, você vai pegar palavras que sejam importantes, que sejam significativas para o seu objeto de pesquisa. E essa quebra do texto em palavras, ou mesmo em expressões, né, é justamente a unitarização. Por isso que nós temos essa referência. Fragmentação do texto é exatamente a unitarização. Uma vez feita a unitarização do texto, a gente vai agora agrupar estas palavras em categorias. A gente vai ver as palavras que compartilham características semelhantes umas com as outras, né, e ver se dá para a gente bolar algumas categorias e ir agrupando algumas palavras, né, de acordo com as características que elas compartilham. E esse movimento de agrupar palavras em categorias
é justamente a categorização. Então vejam, primeiramente a gente fez a análise, a gente quebrou o texto, a gente identificou as partes desse texto, né? A gente analisou. Depois a gente vai começar a fazer o movimento de retorno. A gente vai agora generalizar, a gente vai para o movimento da síntese. E é justamente na categorização. Então a gente quebrou, né? Analisou e agora a gente vai sintetizar, vai agora generalizar. E a categorização, ela diz respeito a essa generalização. Você está categorizando, você está generalizando. Nesse processo de categorização, nós vamos ter a passagem, nós vamos ter essa questão da análise para a síntese, né? Isso é muito característico do movimento dialético, né? Vamos ter a importância do pesquisador fazendo esta categorização, né? Então, o pesquisador é visto como um indivíduo ativo, ele participa, né? Ele não é apenas alguém que observa com um distanciamento em relação ao seu objeto de pesquisa, não, ele está próximo. Há um aspecto subjetivo aqui, então, de forma alguma, há a defesa da neutralidade científica, não. Aqui não há neutralidade, a perspectiva aqui é de que haja a parcialidade, né? Então, nesse movimento que a gente tem de categorização, a gente vai buscar indícios, né, da dialética. Então, eu vou buscar identificar nessa análise textual discursiva características da dialética. Então, como a dialética se faz presente nesse método de análise textual, né? Só que eu não vou me basear em toda a análise textual discursiva, ou seja, em todos os processos. Eu vou me basear mais específico em um dos processos que fazem parte da análise textual discursiva, que é justamente o processo da categorização. Então, analisando esse processo da categorização, eu vou buscar aqui alguns trechos que fazem referência à dialética. Lembrando que esse artigo utiliza como texto base, né, o livro Análise Textual Discursiva, e nesse livro Análise Textual Discursiva há um capítulo, mais especificamente o capítulo 3, né, que aborda de forma mais profunda a categorização. Então, neste capítulo, nós vamos ter bem descrita a categorização e em vários momentos são feitas referências a conceitos, a passagens da própria dialética, né? Então, os autores desse artigo buscaram estudar a categorização e identificar alguns traços da dialética nesse processo, que é justamente a categorização, né? Então, é importante a gente entender isso. E nessa análise textual, a gente pode ter as teorias a priori ou as teorias emergentes. Quando o pesquisador já parte com a teoria, né, ele já sabe qual teoria que ele vai usar, essa teoria vai auxiliar esse pesquisador a fazer, a identificar as unidades, a identificar as categorias. Quando ele já parte de uma teoria, ele já parte também com as categorias prontas. Então, eu vou analisar esse texto, eu já tenho as categorias, basta eu fazer o quê? Identificar as unidades e ir apenas preenchendo essas categorias com as unidades que eu vou identificar. Então, nas teorias a priori, a gente vai ter as categorias a priori, ou seja, o pesquisador ele já parte com as categorias já estão definidas. Agora, eu posso ter também as teorias emergentes. Esse pesquisador ele não parte com uma teoria a priori, né? Ele vai primeiramente fazer aqui, é claro que ele tem objetivos, mas ele não tem bem definida uma teoria que ele vai utilizar. Então ele já se depara com o texto, faz a fragmentação desse texto em unidades, coleta essas unidades. Ao investigar essas unidades, ele percebe que essas unidades estão gerando informações para ele, informações importantes. E baseando nessas informações, ele vai bolar as categorias. Então ele percebe que certas unidades compartilham características entre si, e ele percebe, olha, essas palavras aqui, eu poderia deixar essas palavras em um grupo, né, em uma categoria. Então, justamente pelo fato de essas palavras compartilharem características semelhantes, podem ser características semânticas, por exemplo, né, ele vai categorizar. Então, percebam que
essas categorias elas estão surgindo durante a análise. As categorias elas estão emergindo durante a análise e são as unidades que estão dando essas informações ao pesquisador. Ele coleta as informações, percebe que algumas palavras podem ser agrupadas em determinadas categorias e vai formulando as suas categorias. Então as categorias elas vão emergindo, são as categorias emergentes, né? E aqui justamente nós vamos ter a presença das teorias emergentes. É como se ele estivesse aqui produzindo teoria, né? Produzindo conhecimento a partir das informações geradas pelas unidades que ele está investigando. Então nós temos as teorias emergentes e as teorias a priori. Esse movimento do geral para o particular, né? Ou seja, da categoria para as unidades, ele já parte com as categorias prontas, ele só vai agora identificar as unidades. Nós vamos ter aqui o método dedutivo, tá, ok? Então o método dedutivo do geral para o particular é muito característico das teorias a priori, das categorias a priori. Agora, quando a gente tem o movimento inverso, das unidades para as categorias, né, do particular para o geral, nós vamos ter o método indutivo. Nós vamos ter as teorias emergentes. Nós vamos ter as categorias emergentes, tá bom? Então, pessoal, é isso. São os principais pontos presentes nesse texto. Obviamente, trata-se de um texto um pouco complexo, devido justamente à sua falta de exemplos, a vários conceitos que se fazem presentes nele. Por isso que é importante a gente fazer uma leitura demorada, indo de forma bem devagar, né? Assistam às aulas de análise do livro, análise textual discursiva, acredito eu que vai ajudar bastante. E também assistam às aulas de análise do livro O que é Dialética, de Leandro Conder. Sem esquecer, obviamente, né, das videoaulas de correção dos simulados, uma vez que nessas correções eu trago muitas dúvidas que surgiram em nossos grupos, né, e busco responder essas dúvidas com exemplos, tá bom? Então, pessoal, mas é isso. Bons estudos a todos, muita saúde e até a próxima.